Pessoal, boa noite. Privilégio ter vocês aqui de novo na segunda-feira. Espero que vocês estejam gostando da nossa empreitada do estudo do passe, né? À medida que os dias vão passando, nós vamos aumentando as questões do nosso conhecimento, a absorção do conhecimento. Igual eu disse para vocês, nosso estudo ele é baseado no livro de Jacob Mello, né, as técnicas, mas também é todo embasado, né, nas obras kardecianas. E não podia deixar de ser também, nós vamos introduzir algumas coisas a partir de hoje das obras de André Luiz. Então nós vamos unir vários segmentos, né, do Espiritismo para que a gente possa entrar mais a fundo nas questões do passe. E muitas pessoas acham que o passe é uma coisa muito simples, né? Como a gente já tinha dito nas aulas anteriores, mas não é tão simples assim, né? Então nós vamos primeiramente levar os nossos pensamentos ao alto. Vamos fechar os nossos olhos, se for da vontade de vocês. Vamos pensar em coisas positivas para o nosso estudo do dia de hoje. Deixar todos os nossos deveres e afazeres fora do portão, para que nós possamos ter o nosso coração aberto para os ensinamentos, para que todos possamos, de uma forma qualquer, nos confraternizar em conhecimentos, porque estamos aqui todos na condição de aprendizes. Neste local não existe nenhum mestre, nenhum aluno, existe irmãos em confraternização, em conhecimento, em busca da palavra sublime do nosso mestre e amado Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Bom, nós vamos começar a falar dos slides dos centros de força. Basicamente, quando nós falamos nas aulas anteriores, nos estudos anteriores, nós falamos sobre os centros, nossos corpos, na verdade, nossos corpos relacionados à questão do perispírito. Nós temos lá o corpo mental, o corpo perispiritual, o duplo etérico e o corpo somático, não é isso? Mental, espírito, perispírito, duplo etérico e depois o somático, né? Bom, para que a gente possa falar mais a fundo sobre agora as questões energéticas, nós iremos falar dos centros de força. Nós sabemos que no nosso organismo físico nós temos vários centros de força, e esses centros de força, eles têm tanto na nossa parte frontal como na nossa parte posterior. E eles giram em formato de vórtice. É como se fossem cones, girando horário e anti-horário, na frequência normal de 65 a 70 ciclos por minuto. E como a gente determina esse ciclo, que na verdade é como se fosse uma frequência, é o nosso batimento cardíaco, é os nossos biorritmos, para que nós possamos fazer a condição de fazer um passe com qualidade, para que nós tenhamos em nosso coração a certeza, a pureza, de concentração, para que nós tenhamos a nossa mente tranquila e harmonizada, nós devemos baixar a vibração ou a frequência dos nossos biorritmos. Como funciona isso? Você ficar em meditação. Por isso é essencial o passista não ter contato com ninguém. O bom mesmo seria se o passista chegasse, entrasse para dentro da câmara de passe, ficasse ali fechadinho, bonitinho. O olhinho fechado, mentalizando em prece, pedindo a proteção aos bons espíritos, controlasse os seus batimentos cardíacos, para que ele pudesse ampliar a sua vibração mental ao campo positivo. Porque nós iremos estudar mais à frente que para se fazer um passe na casa espírita, geralmente é um passe misto, não é isso? Então, se o passe é misto, nós temos que nos afinizar com os mentores da casa.
E para que a gente possa se afinizar com esses mentores, nós temos a grande ligação, além de mental e perispiritual, nós iremos ter em nossa mente a característica mediúnica de nos sintonizar com aquele indivíduo que está ali para receber o passe, aonde nós deveremos trabalhar as questões energéticas. Porque a nossa casa, por exemplo, trabalha no tratamento espiritual com os centros de força. Porque são os nossos centros de forças responsáveis pelas questões orgânicas perispirituais e através do perispírito isso é transpassado para o nosso corpo somático. Então, se nós obtivermos a graça e a bondade divina de auxiliar alguém através da imposição das mãos, do efeito causado pelas cirurgias espirituais que os nossos irmãos médicos vêm, e através da imantação das mãos, mista com o espírito protetor, mentor da casa, se propaga energias salutares que podem causar realmente a melhora, porque é feita a energização das células do nosso perispírito. É uma coisa maravilhosa. Se nós tivéssemos a condição visual de enxergar, tenho certeza que ficaríamos deslumbrados, não é isso? Então vamos falar dos centros de força. Os centros de forças ou centros vitais são centros de força, ou seja, seriam estruturas fluídicas do perispírito, vinculadas a determinados plexos no corpo físico, com funções específicas envolvendo assimilação de fluidos e controle sobre o corpo físico, com repercussão no equilíbrio do espírito, no equilíbrio do espírito são os receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual, alimentadores do metabolismo perispiritual. Então nós entendemos que os nossos vórtices de força, eles são emissores e ao mesmo tempo receptores das energias. O que a gente entende quando nós temos, então, no nosso organismo, vórtice de energia, e principalmente no nosso centro mais importante, que é o coronário, a questão de emitir e receber pulsos de energia? O que isso nos faz lembrar? Alguém consegue me dar uma dica? Não? Significa que nós podemos emitir boas energias e também receber boas energias, não é isso? Mas ao contrário também, não é? Nós podemos propagar más energias e também ser alvos de más energias, né? Então isso é uma coisa muito séria. André Luiz, ele diz para nós que o psicossoma está intimamente regido por 7 centros de força. Tem alguns mais, mas os principais são esses, que se conjugam nas ramificações dos plexos e vibrando em sintonia uns com os outros, no influxo do poder diretriz da mente. Estabelecem um vínculo de células elétricas com um campo eletromagnético. Coloquem isso na cabeça de vocês. O nosso corpo, ele é uma fonte mas muito complexa, maravilhosa de energia. Vocês acham que é fácil produzir um corpo orgânico desse? A espiritualidade é maravilhosa. Pensa quantas células que nós temos no nosso organismo. Quantos milhões de quilômetros de veia e artérias que nós temos. Quantos, milhões de metros e quilômetros de neurônios, de filamentos cerebrais que nós temos. E você pensa, você colocar tudo isso aqui organizadinho, bonitinho, funcionando igual um relógio. Gente, é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu que sou projetista de marca, eu sou suspeito para falar, né? Quando eu desenvolvo um equipamento todo automotriz, eu fico assim, me achando a primeira bolacha do pacote, né? Mas quando ela dá o primeiro defeito, eu fico frustrado. Meu Deus, onde eu errei, né?
Gente, imagina como foi a concepção do nosso organismo físico para ele funcionar tão perfeitamente assim. É uma coisa maravilhosa, só que nós não nos damos conta dessas condições. A gente às vezes nem se questiona. Estamos tão acostumados a respirar e a comer, se alimentar e procriar que a gente não pensa nisso, não é isso? Mas se a gente começar a buscar informações dessa máquina que chamamos de corpo físico, é muito bonito. E pensa, é uma máquina que produz energia. Ela tem a capacidade de produzir energia através dos fluidos que nós temos, né? E através do nosso campo magnético. O nosso organismo produz o campo magnético. Lembra que nós comentamos nas aulas passadas a eletricidade estática? Ontem, esses dias atrás eu estava brincando com as minhas filhas, né? Elas descem do carro, tem vezes que elas colocam a mão no carro e tomam um choque. Vira e mexe, elas tomam um choque no carro. E elas ficam brincando comigo, pai, o senhor nunca tomou um choque? Eu fico impressionado. Falei, minha filha, isso é questão de carga energética, é campos de força diferente. E aí eu fui brincar com elas, né? Passei a mão na minha cabeça, coloquei em cima de um saquinho de plástico, né? E aí o saquinho de plástico foi fazendo assim, ó, foi subindo até grudar na minha mão. E elas ficaram maravilhadas com aquilo, né? Ela falou, mas eu não sabia que o senhor tinha condição de fazer o objeto levitar. Eu falei, minha filha, o pai não é nenhum tipo de psiquista, de paranormal, não. Isso aqui chama física. Aí brinquei com elas, né? É só você esfregar a mão numa blusa de lã, na cabeça, né? Você vai ali num saquinho de plástico, aquele que está enrolado, ele já tem uma carga elétrica. Pelo fato de estar enrolado, ele já tem ali como se fosse uma bobina, né? Tipo uma bobina elétrica, né? Ele fica enroladinho. Quando você desenrola ele, coloca, esfrega a mão e faz assim, você pensa, quem já fez eletricidade, acho que alguém, a Arlone já fez elétrica, né, Arlone? Mais ou menos, você estudou eletricidade, Arlone? Não? Mais ou menos vocês vão entender. Então acontece, então tudo é física, não é nenhum tipo de mistério, né? Como se diz um antigo amigo meu, né? Que antigamente tinha a novela Rock Santeiro, né? Não é Mistérios da Meia-Noite, não, viu, gente? É tudo física e química. Aí vem falando para nós que a palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, disco, centro ou plexo. Nessa forma, eles são percebidos por videntes como vórtices, redemoinhos, né? De energia vital, espirais girando em alta velocidade, vibrando em pontos vitais no nosso corpo. Vários estudos têm mostrado a existência no perispírito de discos energéticos, como verdadeiros controladores das correntes de energia, centrífugas, do espírito para a matéria, ou centrípetas, né, da matéria para o espírito. Vocês lembram na época da escola que era centrífuga e centrípeta? Vamos relembrar? Centrífugo é um movimento para centro, movimento em aspiral. E centrípeta, movimento do centro para fora. Esse povo era bom de física, hein? Olha que maravilha. E quando você tem a característica dos dois, além de você propagar a energia que se dissipa em forma de redemoinho para fora, de maneira que você pode fazer o vórtex jogar ou retrair a energia. Nós temos uma característica interessante que os nossos mentores nos dizem, que é refluir a energia do centro de força. Às vezes o vórtex ele tem o formato de redemoinho. Então ele cria um cone estreito e vai abrindo. Às vezes esse vórtex ele se deita e a energia faz o quê? Ela se esparrama ou ela não tem a condição de captar. Então nós temos um movimento que chama refluir. Você faz um movimento de cima para baixo e faz isso, ó, abrindo e fechando. É como se você pegasse aquele disco que fica achatado e você transformasse ele de novo no movimento de refluir. Movimento rotatório horário e anti-horário. Ele volta até a condição do cone. Mas isso é muito, muito difícil acontecer. Isso é porque a pessoa está numa situação psíquica muito abalada. Algum trauma, alguma coisa que aconteceu. Pelo menos nós presenciamos isso algumas vezes, né? Bom, boa noite, Bianca. Boa noite, Henrique, que chegaram agora, né?
No corpo saudável, todos esses vórtices giram em uma grande velocidade, permitindo que a energia flua para cima por intermédio do sistema endócrino, mas em um desses centros começa a diminuir a velocidade de rotação. O fluxo de energia fica inibido ou bloqueado e disso resulta o envelhecimento ou a doença. É aonde que a gente fala. Se esse centro ele fica bloqueado, ele achata o cone, a pessoa geralmente, dependendo da região que ela tem essa condição, ela vai sentir algum problema. Então se faz todo aquele trabalho energético para auxiliar também nas questões da patologia do somático, né? Bom, vamos passar para frente. Primeiro, o nosso centro de força, que é o nosso centro mais importante, é o coronário, né? Eu sou suspeito, eu tenho uma leve coroinha por cima da cabeça, né? Eu acho que será que é porque o cabelo não atrapalhar, né? Desculpa ser calvo, né, careca? O Henrique não tem nem serve nem de base, né? Que tem cabelo sobrando, né? Fica escondido, é o mais de mais alta frequência, vibra no sentido das energias espirituais. Sua localização relativa ao corpo é o alto da cabeça. É o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Gente, esse aí é o danadinho. Que rege tudo aquilo que nós temos nos demais centros, né? Cabe a ele a gerência do processo de interação e intercâmbio entre os demais centros de força, que eu acabei de dizer. Seu correspondente em termos de glândula é a pineal. Todo o nosso centro de força, todos os nossos centros de força, ele é interligado a uma glândula endócrina. É interessantíssimo, né? E o nosso coronário, ele é ligado na nossa glândula pineal. Mas espera aí, o que tem isso a ver, glândula pineal? Para que serve essa glândula? Alguém saberia me dizer? Não é um terceiro no olho, não. Cadê a nossa amadíssima fisioterapeuta? Eu não estou apertando, não, gente. Brincadeira, né? Como se diz, eu falei igual a dona Joana de Anjos, quem muito aperta, pouco abarca, né? Não, mais ou menos. Olha, vamos lá, deixa eu explicar. Sim, a glândula pineal, ela é a grande responsável pelas comunicações espirituais. É através dela que os médiuns conseguem fazer as comunicações. Psicografia, psicofonia, né? Toda a comunicação. Mas por que ela está aqui no nosso cérebro? Ela fica lá no meiozinho do cérebro, ela perde a hipófise. A pineal é o seguinte, nós que somos seres encarnados, nós sabemos que até o 7º ano de nossa vida, nós somos suscetíveis às questões do passado. Nosso perispírito ainda pode recordar algumas coisinhas passadas. Portanto, que você vê criança de 1 ano e meio tocando piano, tocando instrumento, falando 2 línguas, 3 línguas, que ninguém sabe de onde que esse menino surgiu com isso. Porque o perispírito ainda tem algumas leves recordações passadas. Só que os estudos referentes a isso, vai passando-se os anos, olha que ele chega na fase dos 6 a 7º ano, ele tem totalmente o esquecimento do passado. Ou seja, o perispírito ele tem a sua identidade formada aqui nessa encarnação. Até os 13, 14 anos, a glândula pineal ela é simplesmente um inibidor sexual. Para que serve isso? Para que o adolescente, o jovem, né, o garoto ou a menina, eles não tenham aqueles impulsos sexuais. A partir dos 13, 14 anos, os adolescentes já entram na adolescência, né? Eles já começam a ter os impulsos sexuais. É a fase mais complicada que vocês pensam. Por quê? A glândula pineal ela começa a aflorar. Ela começa a deixar de ser uma glândula do controle sexual e passa a ser uma glândula sensorial, do campo espiritual. Aí você tem um adolescente, ai, que saco, mãe! Ai, que ódio, ninguém me escuta. Por quê?
ele fica suscetível às influenciações dos espíritos. Eles se tornam seres fáceis de ser manipulados. E é fácil você criar um jovem hoje sem a presença de Deus? Não é. Eu aconselho a todos, só um minutinho, tá bem? A todos que têm filhos que vão entrar nessa fase, evangelização, culto no lar, muita oração, porque é a fase mais crítica. Até os 18 anos é a fase que você vai determinar a personalidade daquele indivíduo. Então, sem a presença de uma pessoa que fale as questões da espiritualidade de Deus, não é fácil. Porque aí depois ela estabiliza. Pode perguntar, Bianca. Uhum. Você foi falando que ele é formado depois dos 7, né? Sim, ele não é formado, ele tem a sua personalidade formada. Isso. Aí, assim, no autismo, depois do diagnóstico, a pessoa perde habilidades que eu possuía. Então, eu acho que tem uma ligação nessa parte. Entendi. A Bianca está falando assim pela questão de diagnóstico do autismo, ela é profissional da área da psicologia, ela fala que a pessoa perde certas habilidades, né? Isso, vai perdendo as habilidades. Pode ter alguma característica. Mas nós sabemos que os nossos irmãos espirituais dizem que a grande característica de pessoas com questões ligadas emocionalmente virão aparecer a cada vez mais. São pessoas com mais sensibilidade à questão do nosso planeta. Então, são pessoas extremamente sensíveis, não suportam muito barulho, não gostam de movimento, de lugares movimentados, criam ali um mundo respectivo de si mesmo, né? Então, faz algum sentido, né? Nós ainda na questão espiritual não temos nenhum tipo de explicação lógica ainda para as questões do autismo, do TDAH, mas pode ser algumas coisas relacionadas às nossas vidas anteriores, porque realmente não tem o que se fazer, né? Mas só que a gente não sabe os motivos. Pode perguntar, Henrique. Você disse que na questão do início da adolescência, dos 13, 14 anos, sim, é que essa glândula pineal ela passa a receber mais estímulos sensoriais sim, do que inibidor, né? Sim, isso. Mas também é o mesmo período em que os hormônios da pessoa começam a explodir. Uhum. Aí, no caso, quando essa pineal faz essa transição, a atuação dos espíritos contribui nessa questão hormonal? Tem algo a ver com isso? Ou não? Não. O Henrique está perguntando se no caso dessa transição da glândula pineal, quando ela deixa de ser um inibidor sexual e passa a ser um sensorial, e há uma explosão hormonal também, né? O menino cresce muito, a menina desenvolve rápido, cria seios, né? Tem toda aquela questão da morfologia, né, do corpo desenvolvida. O menino fica mais robusto, cresce mais, a menina fica mais feminina, cria seio, afina a cintura, aumenta o quadril. Não existe nada ligado à questão dos hormônios. É somente a questão psíquica mesmo, a questão espiritual. E a influenciação do meio espiritual é muito importante. Se você tem um lar onde você tem a questão da desarmonia, esse jovem ele realmente pode ter vários problemas. E essa juventude de hoje, elas não têm uma atividade coerente para que possa se fazer elas gastar essa energia sensorial. O que você tem hoje para o jovem fazer de atividade? Isso aqui, não é? Os jovens de hoje querem andar de bicicleta? Não quer. Os jovens de hoje querem correr 2, 3 quilômetros para poder quer mais energia? Quer jogar bola, basquete, futebol, né, handball? É muito difícil de convencê-los a fazer atividade. Mas alguns, não é todos. Então tem muita gente que não quer fazer atividade física. A nossa geração, a nossa, assim, a minha, né, que tem 46 anos, a gente não tinha celular. Então o que a gente tinha que fazer? Correr. Então eu gostava muito de jogar bola. Joguei bola até os meus 14 anos. Dos 14 para frente eu comecei a treinar arte marcial. Então queimava muita energia, né? Hoje a gente tem que ficar empurrando os filhos para fora de casa. Tem até uns vídeos engraçados na internet, né? Antigamente você tinha que ir lá na rua buscar um menino por aí. Vamos para casa, o que você está fazendo na rua até agora? Hoje é o contrário. Vamos para a rua, larga esse telefone celular, né? Mas é o mundo que nós estamos vivendo. Então essas crianças que estão vindo, elas estão vindo com uma característica de inteligência muito superior que a nossa. Presta atenção nas crianças de hoje, com 1 ano, 2 anos, ela pega o telefone celular e
destrincha, não é isso? Pois não, querida, pode perguntar. Esqueça, Maria Isabel. A Maria Isabel está falando que a questão da moralidade também. Olha, isso é muito complexo. É uma faca de vários gumes, não vou falar nem dois. Por quê? Vai muito hoje, essas crianças que estão chegando a partir dessa geração agora, vou dizer de 2020 para cá, pós-pandemia, né? São crianças que já estão vindo para o mundo de quem? Regeneração. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque podem vir espíritos mais sofredores, que vão estar sofrendo, mas também estão vindo espíritos que vão auxiliar. Eu fico intrigado, porque antigamente, quando os meninos nasciam, o que o bichinho fazia até o quarto, quinto mês? Não, é só choro, não para de chorar. É difícil um menino que não parava de chorar, ou eu estou falando besteira? Hoje você pega umas crianças que estão vindo tem pouco tempo, você olha toda hora naquela menina está rindo. Está rindo para você, você fala, oi, e está rindo, insatisfeito, não é aquele menino chorão que chora toda hora. Ou seja, já tivemos uma evolução nisso aí. Assim, isso é uma percepção minha, não estou dizendo que isso é científico, estou dizendo assim, o Sidney, né, como médium, ficou observando. Ou até tem um irmão nosso que frequenta a casa, o filho dele tem 1 ano e pouquinho. Você chega perto da criança, gente, o menino toda hora tá rindo para você. Ele sabe que jeito que ele incomoda ele? Quando a mãe senta. A mãe senta com ele, tenta fazer ele dormir, ele quer que ela levanta. Eu acho que ele quer ouvir a palestra. Se ele quer fazer ele dormir, ele fala, eu vou dormir, eu não vou ouvir palestra. Mãe, levanta que eu quero ouvir, né? Isso aí já é uma maneira que eu penso, né? Lógico, né? Mais alguma pergunta, gente? Tá tranquilo? Então vamos voltar aqui no coronário, né? Segundo André Luiz, o coronário é quem orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma, encarnada ou desencarnada. Do coronário parte a corrente corrente, lembra de quê, hein? Eletricidade. Nós temos basicamente na área elétrica 3 grandezas: corrente, tensão e potência. É isso? Vamos memorizar essas questões, tá? Isso é muito importante para nós. A corrente de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Isso é importante por 2 motivos. Será por que a gente coloca as mãos por cima da cabeça da pessoa? Coronário. Mas aí eu faço uma pergunta. Se necessita colocar as mãos para você direcionar o passe? Não. Mas se você mentalizar a energia, o fulcro energético por cima da cabeça dessa pessoa, ela vai receber o passe sem você levar as mãos? Sim. Então, aonde a gente teria que direcionar o nosso pensamento para se fazer a infusão de energia do passe naquela pessoa que está ali sentada? No coronário. Pensar na mente daquela pessoa, do coronário. Você fecha os olhos e pensa que você está ali. Faz de conta que você está com os braços cruzados, mas sua mão espiritual levantou aqui, né? E está fazendo ali. Porque tudo é pensamento. Se a pessoa falar assim para mim, se eu der um passo sem mexer com as mãos, que tem gente que vai dar passe em algumas casas espíritas que faz assim, né? Tá parecendo que está, né? Faz, mas ele não faz movimentos agressivos, né? Ele faz todo um movimento circular, que é um movimento para dispersão de miasmas. Depois que ele faz 3 dispersivos, ele faz o movimento com as mãos paradas para fazer a infusão da energia, né? Tem toda uma técnica, na verdade, mas isso aí já envolve um pouco do magnetismo. E é errado o que ele faz? Não. Isso envolve outros fulcros energéticos, envolve a condição que o espírito que está ali é na condição de seu condutor, porque você é o conduzido. Em imaginação sua, achar que você está conduzindo o passe, você está só ali de instrumentozinho. O seu mentor está te conduzindo.
Então você vai receber intuições na hora de fazer o passe, que isso é de quem? Do seu mentor, aquele que está conduzindo o passe, na verdade. Porque através dele é que você, na verdade, é como se fosse um potencializador de energia. Você vai ampliar o quê? A corrente, né, de infusão de energias. Só um minutinho. Pode falar, Augusto, pode perguntar. Entende? Olha, isso pode ser dos dois jeitos. O Augusto está perguntando se o mentor, na hora da aplicação do passe, pode ser o nosso mentor ou pode ser o mentor da casa. Todo mundo sabe que nós temos um mentor, não é isso? Geralmente pode ser um mentor da casa, dependendo do grau de evolução que você adquirir juntamente com ele. Uma das coisas que eu sempre aprendi no longo da minha vida é o seguinte: quando você se propõe a estudar, você aprende e quem te acompanha aprende junto com você, porque você cria uma sintonia com ele. Então, eu tenho o meu mentor, a Patrícia tem o dela, o Henrique tem o dele. Cabe a nós, na nossa prática, porque eu falei com vocês que nós não vamos gravar a aula prática, nós vamos fazer exercícios para que a gente sintonize com quem? Com os nossos mentores. Porque como que eu vou fazer um passe misto se eu não tenho uma sintonia com o meu mentor? Eu não sei quem ele é, não sinto a energia dele. Então, nosso trabalho aqui vai ser fazer um momento de meditação e exercício para nós afinizarmos com os nossos mentores, né? Isso vai ser uma coisa maravilhosa. Vocês vão sentir energias diferentes, talvez. Porque talvez se você, o mentor, ainda não está ainda podendo te auxiliar no passe, os mentores da casa vão se afinizar com você para que você possa aplicar o passe. Mas geralmente são os nossos queridos mentores, que seriam as pessoas mais coerentes, né, para poder nos auxiliar. Mas geralmente, na maioria dos casos, são os mentores da casa. Por isso se faz necessário, meus irmãos, a presença no estudo do passe. Vocês acham que vocês estão aqui e vocês não estão recebendo nada? Está aqui só de bobeira, escutando esse meu irmão João falar besteira aqui na frente? Os nossos mentores estão aqui, ó, sintonizados com cada um de vocês, estudando os seus comportamentos, as suas vicissitudes, tudo isso, para que se possa fazer um alinhamento. Eu consigo acoplar o cabo A no cabo B? Não. Se as entradas não batem, então o que eu tenho que fazer? Se o cabo A está lá em cima e o cabo B está aqui embaixo, como que eu vou levantar o cabo A lá em cima se eu não tenho sintonia para chegar até lá? Então, este momento que nós estamos vivenciando é para que a gente faça o quê? Eleve a nossa sintonia para que a gente possa ter o mesmo padrão de vibração. E aí, assim, porque para se fazer o passe, é necessário se elevar a sua vibração. E não se enganem. As pessoas têm o hábito de falar assim, mas vamos colocar fulano fazer o passe, que ele não tem mediunidade mesmo. Gente, eu já cansei de ouvir isso na casa espírita. Eu fico assim, perplexo quando eu ouço um presidente de casa espírita ou dirigente da mediúnica, da questão mediúnica, falar uma coisa dessa. Não, vamos colocar para fazer diálogo, porque não tem mediunidade. Tem. Todo médium que se propõe, toda pessoa, todos vocês que se propuserem a fazer o passe, é porque todos nós temos mediunidade. Se você não tem a ostensiva, que é diferente da intuitiva, intuição, quem nunca teve uma intuição aqui? Levanta a mão para mim. Olha para você ver. Todos nós temos intuição de alguma coisa. São nossos mentores nos vão informando que algo vai acontecer. Somos médios intuitivos. Você está ali naquele momento fazendo ali a prece, de repente você sentiu necessidade de direcionar a sua energia para o coronário e dizer assim, entre no coronário e vá para lá a área do estômago, porque essa pessoa, estou sentindo que ela está com dor no estômago. É o seu mentor te conduzindo mentalmente, através da intuição, que você direciona a sua energia para aquela área do estômago daquela pessoa. Isso não acontece, gente? Lógico que acontece. Então, cabe a nós termos o quê? A sintonia com eles, não é isso? E as pessoas se enganam, achando que as pessoas não têm mediunidade para fazer o passe. Sim, tem que ter. E a gente vai falar sobre isso se der tempo ainda hoje.
Pode falar, Henrique. Sim, então, nesses casos, como também pode fazer dado as condições fáceis à distância, né? Sim. Também imaginando o coronário da pessoa. Sim. E aí, nos casos, vamos supor, eu elevei minha vibração para enviar isso para o coronário da pessoa, mas a pessoa está no estado de vibração, no momento, e ela está, assim, bloqueada de estímulos, por isso que eu pensei em fácil à distância. Mas outra coisa, focar em alguma outra atividade que ela não sofre esse quadro de elevação, entendi. Ela vai receber esse passe. Olha, vamos lá. O Henrique está falando sobre o passe à distância. Essa pessoa, se ela não tiver num dia bom, ela vai receber essa energia do passe, mesmo ela estando à distância? Primeira coisa, para se fazer um passe à distância, necessita de duas coisas principais. Que a pessoa que vai receber saiba que ela vai receber. E depois, a mais primordial, que ela saiba o horário que ela vai receber para que ela se prepare para receber. Senão não adianta. Os espíritos, eles ajudam a gente, mas eles não fazem milagre. Né? Então, se você quer dar o passo, por exemplo, na sua mãe, ela está lá em Uberlândia, você está aqui, mãe, eu queria fazer o passo na senhora hoje, só aceita receber, aceita. Então, 7 horas, mãe, a senhora fica em concentração. Aí a sua mãe, filho, eu vou ficar em concentração no meu quarto, vou colocar um copinho de água do lado ali, tá? Deu 7 horas, ela te manda o ok e você começa a fazer a oração. Significa o quê? Que ela está lá como emissor, né? Aliás, você está aqui como emissor, perdão, e ela está lá com quem? Receptor. Aí a coisa flui. Por quê? Ela está lá pensando em você e você está aqui pensando nela. Quando os dois têm esse nível de pensamento, um se torna emissor e outro receptor. Aí a coisa flui. Né? Entendeu? Porque os bons espíritos vão direcionar esta energia baseado na frequência mental dela e da sua. Agora, se você trabalhou em rádio, você está falando na módulo FM, você está sintonizando 98,9, vai pegar? Anda concorrente. Então, aí, esse aqui é o problema, compreendeu? Da maneira mais simples que eu poderia te explicar. Né? Então, é isso que acontece. Então, a gente tem que ter... Eu falo que tudo é conhecimento, né, gente? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões também. Mais algum? Sim? Não tem que saber o horário, o local precisa saber. Não, se ela te falar que ela está preparada, você vai mentalizar a pessoa, não é o local que ela está. Não é isso? Você vai pôr na sua mente a imagem da pessoa. Né? Aí é diferente. O pensamento não tem certo. Não, e nem localização. Ele tem o quê? Você tem que ter um emissor. Ele vai captar a onda mental. É diferente, né? Isso! Explicou de um jeito mais interessante. Nós temos aqui o Wi-Fi. Qual que é a senha? Jesus 123. Você sente o sinal. Você colocou Jesus 123, é a mesma coisa ele pensar na mãe dele lá em Uberlândia. É a senha para ele captar, né, a onda mental dela. Interessantíssimo isso, né? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Vamos passar para frente e falar do frontal. O frontal, o cérebro, é o centro cerebral. Está situado na região do centro do cérebro, contíguo com o coronário, ou ao coronário. Com influência decisiva sobre os demais centros vitais, segundo André Luiz, ele governa o córtex encefálico na sustentação dos sentimentos também, mas marcando a atividade das glândulas endócrinas, administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação e atividade. O centro cerebral frontal está ligado à glândula pituitária. Tá vendo, gente? Tudo tem uma glândula. Ou hipófise. E tem relação direta com diversos fenômenos de clarividência. Ixi, isso é tenso, né? Clarividência, intuição e percepções parapsíquicas. Por isso que eu falei que ela está ligada também aos sentimentos. Olha, tá joia? Tudo bem? E já é um complexo bem interessante, porque a clarividência, viu? Aí já está ligada ao terceiro olho. A clarividência é a capacidade do médico, perdão, gente, de
É uma mediunidade específica, ela é diferente da evidência, tá? E a intuição todos nós temos. Então, da onde que nós iremos sentir a intuição? Da nossa glândula pituitária, que fica lá dentro, perto da hipófise. Ela fica do lado da epífise. As duas ficam juntinhas uma da outra. E as duas são glândulas endócrinas. Controla a nossa taxa hormonal. Não é isso? Bom, para falar sobre clarividência, essas coisas, teria que ser uma outra aula, porque envolve muita coisa. Mas geralmente a clarividência é você ver claramente as coisas. É você, o espírito, você vê claramente, você consegue perceber coisas do passado, do futuro, do presente. Você não tem necessidade de estar na casa da pessoa para enxergar algum tipo de problema. O vidente, ele enxerga aqui, só nessa psicosfera. Eu olho aqui, eu posso estar vendo um espírito sentado atrás da Michelle. Não está não, viu, Michelle? Não precisa ter medo, não. Mas eu posso, por exemplo, olhar para a Michelle e mentalizar, ou simplesmente de tocar na mão dela e dar um insight no meu cérebro, e eu conseguir visualizar qualquer coisa que está acontecendo na vida dela, do cotidiano, do que vai acontecer no futuro. Isso aí já é a clarividência. É muito complexo explicar sobre isso, né? Ficaria para uma outra oportunidade, sim. No caso de uma pessoa que está com chakra bloqueado. Sim. No caso, essa pessoa vai basicamente, como ela tem os sentidos, percepções, sentimentos, ela vai estar em confusão, basicamente. Sim, também. Olha, o Henrique está perguntando se esse chakra frontal estiver bloqueado, ele vai estar desligado de certas percepções. Gente, geralmente quando nós temos o nosso centro frontal bloqueado, porque o coronário é muito difícil de bloquear, porque é o que rege. A pessoa pode estar em um estado obsessivo, ou seja, ela está sendo conduzido por uma entidade espiritual. Ela pode estar em estado de depressão, compulsões como medo de sair de casa, vários fatores influenciam, né? Vários, é difícil até de falar. Olha, se for permitido, né, ele consegue, mas é muito relativo, Bianca. A Bianca está perguntando se o médico clarividente consegue identificar. Isso vai muito do médico, porque a clarividência ela te dá insights de visões. Você vê com o olho aberto as questões. Ou às vezes você está com o olho fechado, você tem telas mentais. Mas isso, lembrando que nós somos médios, nós intermediamos as coisas, nós temos que às vezes codificar os insights, né? Se fosse assim, era fácil, né? Você mentalizava qual que vai ser o número da Mega Sena amanhã. Vai ser assim, assim, assado. Você jogava e ganhava. Não funciona assim, né? Pois não, seu Ari? A clarividência ela pode ser estimulada, ou seja, treinada. Sim. Olha, o senhor Auri está perguntando se ele não sente nenhum tipo de fenômeno, não tem nenhum tipo de insight. Se ele não tem essa característica, se tem condições de desenvolver? Tem. A clarividência são questões de vidas anteriores, questões psíquicas que você vai adquirindo. Se você não tem nenhum tipo de fenômeno clarividente, você consegue desenvolver. Tem livros, tem biografias, tem literaturas e tem técnicas, práticas que você faz isso. Só que demora, é uma vida inteira para você desenvolver. Geralmente tem pessoas que começam a desenvolver, desencarna para chegar na outra encarnação, poder chegar com essa característica mediúnica. Né? A clarividência é uma faca de dois gumes, viu, gente? É muito complexo. Eu posso dizer isso porque eu sou clarividente. Eu não desejo isso para muita gente, não. Tem gente que quer ser clarividente, mas lembrando que você tem que estar preparado para isso. Porque você acha que você vai ver só os mentores? Quem dera. Você acha que você vai ver só... Ó, e detalhe, eu vou dizer aí, já que vocês perguntaram, eu vou falar da minha particularidade. Eu sou um médico, eu não vejo nada positivo na vida das pessoas. A clarividência não é para você ver coisa boa. Você só vai ver problema. Parece que o clarividente ele é uma faculdade para você detectar problema. As pessoas, você já chegou a ver minha mãe, como é que ela está? Eu falei, não, nem sei como é que é sua mãe.
Mas se o espírito estiver ali assediando a Patrícia, é do nada. Eu bato o olho ali, se for permitido eu concentrar e ela permitir que eu olhe, porque depende dela potencializar a energia dela junto com a minha. É um positivo e um negativo, são energias, não são? A hora que ela abre o coração dela para mim, por exemplo, uma boa conversa, ela abre o quê? Os centros de força. Ela faz o quê? A emissão do pensamento para mim, e eu como um magnetizador, porque o clarividente é magnetizador. Ele capta a energia mental dela, nós vamos captar a energia mental dela, e automaticamente, a hora que eu entro na vibração mental dela, eu consigo ver as entidades. Aí é uma questão bastante complexa. Não existe misticismo, gente, é ciência e filosofia aplicada. Potencialização de energia, né? Isso é o que eu estudo e o que eu percebo, né? Se eu estiver falando besteira, creio que ainda tem muita coisa para aprender, porque eu sou aprendiz, como qualquer um de vocês, viu, gente? Pois não, minha filha, pode perguntar. Sim, já é uma mediunidade ostensiva. Eu esqueci o nome? Ana Carolina está perguntando se a clarividência é uma mediunidade ostensiva. Sim, é uma mediunidade ostensiva. Nosso irmão Augusto? Como que é? A aura? Na verdade, ela é uma emissão de energia do nosso duplo etérico. O nosso duplo etérico, que é a roupagem do nosso perispírito, já é uma potencialidade energética. Pois não. Como se diz clarividência, está falando de realmente traduzir através da visão, ou também vai sentimentos, ou chega a ouvir? Não. O Henrique está perguntando se a clarividência é a questão relacionada aos sentidos, é isso que está perguntando? A clarividência, na verdade, é ver com clareza. Vidência é uma coisa, clarividência é outra. Vidência, você tem percepção visual bem embaçada do espírito. A clarividência, ela já vem com a clareaudiência. Você não vê com o olho físico, você vê com o olho do espírito. Ouve com o ouvido do espírito. No início você vai ver ali aquela coisa embaçada. Às vezes a pessoa vê com o olho fechado. Na hora que abre o olho, ela não enxerga nada. Porque a sua mente está bitolada ao movimento reflexo do olho. Quando você começa a trabalhar a sua clarividência ou exercitar ela, você vai partir de um ponto que você não vai precisar de fechar o olho hora nenhuma, que você vai enxergar nitidamente. Só que você tem que ativar ela. E como você faz isso? Isso é a particularidade de cada um. Eu, por exemplo, se eu firmar meu pensamento e deixar estático as minhas vistas, para não ficar fazendo esse movimento, se eu estiver conversando com a pessoa e firmar o pensamento, o olho não... Eu não preciso de olhar para você para enxergar o que tem em você. É só eu fazer isso aqui, firmar o meu pensamento, não preciso fechar o olho, posso ficar assim, ó. Mentaliza ao seu redor, de repente do nada dá um insight. Aí isso aqui faz assim, abre, aí enxerga sua aura, enxerga todas essas questões, né? E vai muito disso, de cada um. Mas isso eu estou dizendo de mim, né? Tem outras pessoas que têm essa característica. Nem deveria falar isso para vocês, não sei se são muito curiosos, está perguntando, e a gente tem que falar exemplos, né? Porque as pessoas têm mania, gente, de às vezes, porque a gente tem ostensividade, focar as suas percepções, as suas condições de pensamento no médio. Encarecidamente, eu faço que não façam isso. Sabe por quê? E eu vou falar um pouco sobre isso, aproveitar essa deixa. Eu até conversei um pouco com esses dois aqui no final de semana. As pessoas têm o hábito de frequentar as religiões, as instituições, baseado em 4 tipos de fé. Lembra do que eu falei? São 4 tipos de fé e eu acho isso muito perigoso. Primeiro é a fé infantil. O que seria a fé infantil? A pessoa chega aqui na hora do estudo, ela escuta a pessoa que está aqui como facilitador falar assim que a mediunidade é XYZ. E ela já sai aqui da casa falando assim, nossa, eu aprendi hoje que a mediunidade é XYZ. Eu já sei tudo de mediunidade. Ela não procura nem ir lá no Google, né, que é o pai dos burros, né? Brincadeiras à parte, pesquisar o que é mediunidade. Ela não tem uma segunda opinião, ela tem uma fé infantil. Acha que já sabe tudo, porque um mentor falou, uma pessoa na instituição falou. Engana-se, não façam isso. Segunda fé é a fé emocional. Essa é perigosa. Mas essa é terrível. A pessoa adquire uma fé
no médium, no caso quando é espírita. Aí ela adquire uma fé no guia do médium, porque aí o médium é o representante do guia. Ela adquire uma fé na casa espírita. Nossa, ela fica fascinada. Ela deu um tropeção lá na rua, falei, meu Deus, foi um espírito que me empurrou, deixa eu ligar para o Cid. Cid, você acha que foi um espírito que me empurrou aqui? Aí eu falei, como assim? O que você está falando, né? É porque eu acho que é um espírito que me empurrou, eu tenho certeza que o seu mentor vai falar alguma coisa para mim. Minha irmã, você tropeçou porque você não conseguiu pisar direito, né? Primeiro problema que essa pessoa tem na vida dela, que ela toma um tombão, ela perde a fé no médium, perde a fé na casa espírita e ainda fala que Deus é ingrato. Essa é a fé emocional. Então não venha para a casa espírita desse jeito, gente. Eu sou um ser humano igualzinho a vocês. Não sou melhor em nada. Pelo contrário, se eu estou aqui na frente é porque eu já devo ter feito bastante coisa com vocês lá para trás. Essa é a fé emocional. E tem gente que está tendo isso um tanto. A gente está tendo até que evitar de ficar falando muita coisa aqui na frente, porque as pessoas têm uma mania de deslumbrar, achar que a gente é um ser do outro planeta. Nós não somos nada. Eu, particularmente, eu afirmo e confirmo para vocês, eu não sou nada aqui. Eu sou simplesmente uma ferramenta. O que você faz com a ferramenta? Você usa para alguma coisa. Quem conduz a ferramenta são os nossos espíritos, amigos, nossos mentores. Então não se engane com isso. E nós temos a terceira fé. Essa também é triste pra caramba. Nossa, meu Deus do céu, como essa é complicada. É a fé intelectual. É aquela pessoa que estuda. Estuda. Ela amanhece, anoitece, ela nem dorme de noite. Às 3 horas da manhã, ela está lá com o livro de André Luiz, Missionários da Luz. Uau, que legal. Aí, ela leu Missionários da Luz na segunda para terça. Na quarta para quinta, ela já leu nos domínios da mediunidade. Aí chega na segunda-feira que você começa a falar, não concordo com você. Não é assim. Eu li aqui, Missionários da Luz. É aquela pessoa que ela estuda, ela não acredita em nada. Ela só acredita naquilo que ela conhece. O que ela não conhece, ela não aceita. Baixar Jesus Cristo aqui na frente dela e falar, meu filho, estou aqui. Eu estou mistificado. Quem é o espírito que está tentando me mistificar? Não tem jeito. Essa não tem fé em nada. Compreendeu o que é a fé intelectual? E qual é a fé que nós temos que ter? A fé raciocinada. É a fé que você escuta a pessoa falar. Vocês estão escutando falar sobre clarividência, por exemplo. Eu disse para vocês que a clarividência pode ser desenvolvida. Aí você vai sair daqui, aí você vai entrar lá na internet, lá no Google, que é o pai dos nossos mais preguiçosos, que todo mundo tem inteligência, né? Aí você vai pesquisar, você vai achar um tanto de artigo falando como desenvolver a clarividência. Nossa, o Cid falou mesmo, tem uma técnica aqui de colocar não sei mais o que aqui, mas não, bacana isso aqui. Aí você vai chegar aqui, né, no caso do passe, nós vamos trabalhar algumas cargas energéticas, movimentos do passe, dispersivo. Mas existe esse trem dispersivo, esse nome mesmo? Aí você vai estudar, você vai pegar o livro do passe, está escrito dispersivo aqui. Então você vai entender que aquilo que eu estou falando para você realmente existe. Você vai ter mais confiança naquilo que você vai escutar. Não vai ser cego, escutar uma coisa sem saber se aquilo ali procede, entendeu? Essa é a fé que nós temos que ter. Vocês não têm que confiar 100% em mim, não, gente. Vai saber que eu já estou aqui, mas tem um companheiro que é atrás de mim só pelejando comigo, né? Quem de nós é perfeito? Se até o Chico Xavier já foi assediado, né, coitado? O que toca pra gente, né? Então temos que tomar cuidado com isso, não é isso? Nós todos somos suscetíveis a erros, tá bom? Aqueles exemplos de Chosen. Sim. Os fariseus? Que são os mais inteligentes, né? Sim. A Bianca está citando o exemplo dos fariseus, né? É interessante você falar sobre isso, porque Jesus, a gente finalizar, que o nosso já deu, não deu tempo de falar do resto dos centros de força. A aula fica boa, né? Acaba que eu acho que nós vamos passar de 3 meses de curso desse jeito, viu, gente, né? A gente vai ficar mais tempo aqui, se vocês não se importarem, né? Só para te responder, na minha visão, se vocês acharem que eu estou errado, já para finalizar,
Jesus, quando ele veio aqui, ele era um ser extraordinário, com a potencialidade energética incomensurável, sem explicação. E ele incomodava muito os religiosos, por quê? Porque ele era um ser de uma inteligência muito grande, um magnetismo incomensurável. Ele conseguia cativar as pessoas simplesmente pela questão da sua presença. Ele não precisava de abrir a boca para falar. Presta atenção no The Shows, então, que eles fizeram a série de uma maneira bem criteriosa. A hora que Jesus chega no ambiente, ele chama a atenção das pessoas. Estou falando besteira? E só a presença do Cristo já chamava atenção. Então, quem na verdade sacrificou o nosso Cristo foi gente da própria religião. Pessoas que não aceitavam aquilo que ele pregava, que queria pregar o que eles acreditavam. Isso é uma coisa muito estranha, né? Um religioso que caçou o outro. Né? Jesus foi morto por pessoas de seitas religiosas. Né? Então, tem uma frase no livro, não sei se no livro dos Espíritos ou no livro dos Médiuns, não vou lembrar de cabeça, que fala que exemplos como Sócrates e Cristo, que foram caçados por algozes que não compreendiam a magnitude da sua inteligência. Mas é isso mesmo, infelizmente. E assim, só para a gente finalizar nosso estudo, é tão interessante sobre isso que lá no livro dos Médiuns, eu aconselharia vocês a procurar, por favor, vou até ler aqui que eu anotei. Isso aqui é as anotações que eu faço. Para a aula 5, seria tudo isso aqui hoje, mas nós não falamos quase nada dela, né? Mas ia passar o videozinho, mas nós não terminamos de falar dos centros de força. Só para vocês terem uma noção, se vocês tiverem interesse a respeito da questão do passista. Lá no item 175 do Livro dos Médiuns, anotem aí, item 175, vem falando sobre os médiuns curadores, tá? E lá, Kardec, ele fala para nós que é um assunto muito complexo, que um amigo dele, médico, iria escrever um livro sobre a medicina intuitiva. Naquela época, Kardec tinha uma visão mais abrangente sobre o magnetismo, que Mesmer, muitos anos antes, já havia falado sobre o magnetismo. Mas o magnetismo, sem a presença dos espíritos, ele não tem potencialidade. Aí seria eu tentar fazer uma imposição de mão na Patrícia, simplesmente utilizar a minha energia vital e pronto. A primeira vez que eu fosse fazer isso na Patrícia, eu ia ficar assim, cansadinho, né? E quando você tem a presença do Espírito, você é simplesmente um condutor e potencializador dessa energia. O Espírito é a fonte. Você conduz, amplifica isso com a sua energia vital e se transforma numa energia maravilhosa. Isso é o passe. E para ser um bom médium curador, eu peço a vocês a fazer uma autorreflexão. E aí, olha que interessante. Lembra que eu disse para vocês no início das nossas aulas que para ser trabalhador dessa casa, a gente está sempre pedindo para que se faça o quê? Tanto estudos como também ajudar nas questões da caridade, não é isso? Auxiliar o próximo. Isso não é um pedido nosso, isso é um quesito para que possa se passar as pessoas para os trabalhos. Por que a gente fez essas questões? Por que a gente determinou isso? Foi por acaso? Foi porque a gente achou que isso é bonito? Lê o livro lá dos médiuns, item 175. O que Kardec fala? Quais são os quesitos para que nós sejamos um bom médium curador? E o passista não é um médium que está ajudando na cura? Primeiro, boa vontade. Se não tiver boa vontade, é complicado. Domínio de si mesmo. Espontâneo equilíbrio de sentimentos. Acendrado amor ao semelhante. Amar seu semelhante acima de tudo. Alta compreensão da vida. Fé vigorosa. E o principal, qual seria? Amém. Profunda confiança na providência divina. Fé.
Se você não tiver fé que você vai fazer aquilo ali, não funciona. E aí, só para a gente terminar, vai passar uns minutinhos. Gostaria de fazer outra coisa. Isso aí é para alguns de vocês começarem a avaliar. Isso aqui é muito, mas muito importante. Tá? Gostaria que, se porventura vocês tivessem interesse, leiam ou pesquisem na internet o capítulo 13 do livro Mecanismos da Mediunidade de André Luiz. O que está lá escrito no capítulo 13? Aí eu vou só contextualizar rapidinho, mas que é o 13 do livro Mecanismos da Mediunidade. Você vai achar na internet, até em audiolivro. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Na semana passada, nós falamos da questão 459 do Livro dos Espíritos, não foi? O que fala a questão 459 para nós? Kardec pergunta para os Espíritos se nós somos influenciados pelos Espíritos, não é isso? E qual que é a resposta dele? Quase sempre são eles que vos conduzem. Nesse capítulo do livro do André Luiz, ele fala que os espíritos, como nós encarnados, somos magnetizadores. O magnetizador, na verdade, ele é um hipnotizador. Lembra do que eu falei da clarividência? Você pode utilizar o magnetismo hipnótico para o bem ou para o mal. E os espíritos podem fazer a mesma coisa com a gente. Não é isso? Como funciona isso? Deixa eu explicar para vocês. E eu gostaria que todos fossem para casa, estudassem isso, refletissem sobre isso. Depois, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, pode perguntar. O que os espíritos fazem quando eles querem nos utilizar? Primeira coisa, nós somos emissores e receptores, não é isso? A Patrícia está passando no centro da cidade, ela está brava, está revoltada com a vida, ela está emitindo o quê? Vibrações mentais de carga densa. Dependendo das vibrações mentais, essas vibrações elas têm ondas e essas ondas têm cores. E elas funcionam como se fosse um ímã num pó de ferro. O que o ímã faz com um pó de ferro? Ela puxa. O espírito sente atração pela Patrícia. Só que aí talvez a Patrícia estava vivendo só naquele período ali alguma frustração, alguma raiva, mas o espírito ele vai fazer o quê? Ele vai concentrar e emitir ondas condizentes com a dela. E se ela se sentir feliz com isso, ele vai perceber pela questão emocional e questão facial dela. Se ela se sentir, ele sentiu que ela mudou até a feição facial, o que o espírito vai fazer? Vai se aproximar dela. E se ela manter esse ritmo de raiva, de ódio daquela situação, o espírito vai fazer o que com ela? Vai a induzir mentalmente as situações que os espíritos eles aproveitam do nosso sono para nos hipnotizar. Quando eu falo assim, você acorda por volta das 3, 4 horas? Sim, é o horário que ele não quer que você receba a ajuda do lado de lá, ele quer te hipnotizar. Ele quer utilizar uma hipnose espiritual em você. E você começa a ficar cada dia mais com raiva daquela situação, daquela pessoa que se envolveu. Isso é o que para aquele espírito? Um alimento. E quem está te conduzindo? É o espírito. A partir do momento que você entra no estágio de letargia, que você não tem mais aquele controle da sua emoção, que tudo aquilo que você pensa está sendo normal para você, é o espírito que está te conduzindo. É sintonia e vibração. Para você sair dessa vibração, você tem que fazer o quê? Mudar a frequência. O que o mentor te fala? Minha filha, faz oração, vai no centro tomar um passe. E quando você chega na casa espírita, o que acontece quando você toma o passe? Aí isso aqui é para vocês pensar agora. Automaticamente, ao tomar o passe, os mentores e os médios
quebram momentaneamente aquela indução espiritual, a faixa de frequência. É o momento em que você sente, ai, que alívio. Só que isso é momentâneo. No outro dia você já amanhece com raiva de novo. Se vocês estão se sentindo assim, comecem a fazer uma autorreflexão da vida de vocês. Comecem a mudar a frequência de pensamentos. Plantei uma sementinha no coração de alguns aí? Então, vamos estudar então, né, gente? Tá? Vamos agradecer a Deus, a oportunidade, vamos fechar os olhos, que já passou 10 minutos, mas acho que valeu, não valeu? Senhor Jesus, nós muito agradecemos a Sua, Senhor, misericórdia divina para conosco. Agradecemos aos nossos bons espíritos que aqui vieram, Senhor. Que nós possamos retornar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que Jesus abençoe todos nós, meus irmãos. Né?